Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 336. Jesus em Nazaré com 4 apóstolos. O amor de Tomé por Maria Santíssima. Valtorta descreve a visão do dia 20 de novembro de 1945. Jesus e os seus estão de novo na estrada que da planície de Esdrelon vai para Nazaré. Eles devem ter pernoitado em algum lugar, pois amanhã está começando. Vão indo por algum tempo em silêncio, Jesus sozinho na frente, depois com Pedro e Simão, que ele chamou para perto de si. E em seguida vão todos juntos até uma encruzilhada, na qual se entrecortam a estrada que vai para Nazaré e uma outra que vai para o Nordeste. Os montes já estão próximos dos dois lados. Jesus faz sinal aos que estão falando para que façam silêncio e lhes diz: agora vamos separar-nos. Eu vou para Nazaré com os irmãos, com Pedro e Tomé, e vós, sob a guia de Simão Zelotes, ide pela estrada do Tabor e das caravanas para Dedarete, para Tiberíades e para Magdala, para Cafarnaum, e de lá ireis para o Merom, passando em casa de Jacó, a fim de ver se ele se converteu, e levando a minha bênção para Judas e Anás. Ficareis nas casas em que mais insistem em dar-vos hospedagem, e ficareis só por uma noite em cada lugar, pois na tarde do sábado nos encontraremos no caminho de Cefete. Eu passarei o sábado em Corosaim, na casa da viúva. Passai por ela, para avisá-la. Desse modo acabaremos de pôr em paz a alma de Judas, que ficará convencido de que João não está nem mesmo nesses abrigos hospitaleiros. Mestre, mas eu creio. Mas é sempre bom que tu te convenças, para não enrubescerdes diante de Anás e Caifás, como eu não enrubesço diante de ti nem de nenhum outro homem, ao afirmar que João não está mais conosco. Tomé o leva a Nazaré, assim poderá achar a paz também naquele lugar, ao ver com seus próprios olhos. Mas eu, mestre, por que queres que eu importe com isso? Pelo contrário, eu fico contente por não poder ter mais perto aquele homem. Terá ficado o que sempre foi, mas desde que o conhecemos ele foi sempre o melhor do que muitos ilustres fariseus. Basta-me saber que não te renegou, nem te fez sofrer, e depois, seja lá o que for na terra, ou que esteja no seio de Abraão, a mim pouco importa, podes crer. Se ele estivesse em minha casa, eu não sentiria repulsão por ele. Espero que tu não fiques pensando que o seu Tomé tenha no coração mais do que uma curiosidade natural, nenhuma má vontade, nenhum desejo de perguntar, mas ao menos reto, nenhuma tendência para espionagem voluntária, involuntária ou autorizada, nenhum desejo de prejudicar. Tu estás me ofendendo, estás fazendo insinuações, tu estás mentindo. Já viste que eu nunca tive, senão um modo santo de agir durante este tempo. Por que então dizes isto? Que podes falar de mim? Fala! Judas está irritado e feroz. Silêncio! Tomé responde somente a mim, que falei a ele. Eu creio nas palavras de Tomé, mas quero assim, e assim seja, que ninguém de vós tenha o direito de fazer censuras ao meu modo de agir. Eu não te censuro? É que aquilo da insinuação me feriu e... Somos em 12. Por que feriu somente a ti? Somos em 12. Por que feriu somente a ti o que eu disse a todos? Pergunta Tomé. Porque eu que fui atrás de João. Diz Jesus. Outros teus companheiros também fizeram isso. E outros discípulos o farão. E com isso nenhum se julgará ofendido pelas palavras de Tomé. Não é pecado fazer perguntas honestamente a respeito de um condiscípulo. Não é uma dor ouvir palavras como aquelas que foram ditas quando em nós só há amor e honestidade, quando nada remorde em nosso coração e o torna supersensível porque já está ferido pelo dente do remorso. Por que queres, na presença dos teus companheiros, ficar fazendo aqui um papel destes? Queres ser suspeito do pecado?
A ira e a soberba são duas más companheiras, Judas. Elas arrastam até ao delírio. E quem está delirando vê até o que não existe, diz o que não deveria dizer. Assim como a avareza e a luxúria arrastam as ações culposas, contanto que elas fiquem satisfeitas. Livra-te desses pensamentos, livra-te dessas servas más. E enquanto isso, fica sabendo que durante estes muitos e muitos dias de tua ausência, houve boa concórdia entre nós. Sempre houve obediência e respeito sempre. Nós nos amamos, entendes? Adeus, diletos amigos, ide e amai, compreendeis? Amai-vos, compadecei-vos uns dos outros, falai pouco e fazei o bem. A paz esteja convosco. Ele os abençoa e enquanto vão indo à direita, Jesus continua seu caminho com os primos Pedro e Tomé e continua em profundo silêncio. Depois Pedro explode sozinho exclamando, mas, como se fosse um coro horário, fruto talvez de uma longa meditação. Os outros ficam olhando para ele. Ele só fala mas, como se fosse um corolário, fruto talvez de alguma profunda meditação. Os outros ficam olhando para ele. Jesus, sem perder tempo, evita outras perguntas, dizendo, estáis contentes vós dois por virdes a Nazaré comigo? E passa os braços ao redor das costas de Pedro e de Tomé. E ainda perguntas? Diz Pedro em sua vivacidade. Tomé, mais calmo, mas com o rosto mais cheio que brilha a alegria, acrescenta. Não sabes que para mim, estar perto da tua mãe é uma doçura tal que nem encontro palavras para descrevê-la. Maria é um amor. Não sou virgem e não seria contrário a ter uma família e já tinha posto o meu olhar sobre algumas mocinhas, na incerteza de qual delas eu escolheria para esposa. Mas agora nada disso, o meu amor é Maria. Um amor irrealizável por meio da sensualidade, pois a sensualidade morre logo que se eleva o pensamento a ela. É um amor espiritual que alegra. A tudo o que eu vi nas mulheres, mesmo nas mais queridas, não são como são a minha mãe e a gêmea comigo. Tudo o que eu notei de bom nelas, eu comparo tudo isso com o que notei em tua mãe e fico dizendo a mim mesma. Nela existe toda a justiça, toda a graça e beleza. É um canteiro de flores do paraíso e o seu espírito amável. Só sua vista já é uma poesia. Ó nós de Israel, nem ousamos pensar nos anjos. E com temerosa reverência não são observados por nós os querubins do Santo dos Santos. Que tolos! E não temos depois ao olharmos para ela nem um décimo daquele tremor de veneração. Ela, eu tenho certeza, supera aos olhos de Deus todas as belezas angélicas. Elogiando Maria. Até demais, né? Nossa. Jesus fica olhando e enamorado por sua mãe, que parece espiritualizar tantos sentimentos para com Maria, que fica com a costumeira expressão bondosa de seu rosto transformada. Está bem. Daqui a poucas horas estaremos com ela. Lá nós ficaremos até depois de amanhã. Depois iremos para Tiberíades, a fim de vermos as duas crianças e tomarmos uma barca para Cafarnaum. Não vamos a Betsaida? Pergunta Pedro. Na volta, Simão. Na volta iremos lá, a fim de apanharmos Margigian para a peregrinação da Páscoa. E é à tarde do mesmo dia em Nazaré, na pequena tranquila. À tarde do mesmo dia, em Nazaré, na pequena casa tranquila onde Pedro e Tomé já estão dormindo, estabelece-se um colóquio suave entre a mãe e o filho. Que já chegou em Nazaré. E é à tarde do mesmo dia, nesse dia, em Nazaré, na pequena casa tranquila onde Pedro e Tomé já estão dormindo, estabelece-se um colóquio suave entre a mãe e o filho. Tudo foi bem, mãe, minha mãe. Eles agora estão em paz. As tuas orações ajudaram os peregrinos, e agora, como uma orvalhada sobre flores crestadas, estão curando a sua dor. Falando do João de Endora e da Cinti, que foi tudo bem, que eles chegaram lá, que já estão lá, bonitinho. Eu quereria curar a tua, meu filho. Quanto deves ter sofrido, olha, aqui nas têmporas e nas faces o teu semblante está desfeito, e uma ruga te atravessa a fronte como sinal de uma espada. Quem foi que te feriu assim, meu coração? A dor. Por ter que dar mais dor, minha mãe. Só isso, meu filho. Os teus discípulos não te deram aborrecimentos?
Não, minha mãe, eles foram bons como os santos. Os que estavam contigo, sim, mas eu estou falando de todos. Tu estás vendo que eu trouxe Tomé para recompensá-lo. Eu teria querido trazer também os que não tinham estado aqui na outra vez, mas eu tinha que mandá-los a outros lugares mais adiante. E Judas Iscariote? Judas está com eles. Maria abraça seu filho e reclina a cabeça sobre o ombro dele, chorando. Por que está chorando, minha mãe? Pergunta Jesus, acariciando-lhe os cabelos. Maria fica calada e chorando. Somente a terceira pergunta ela sussurra. Porque estou aterrorizada. Eu sempre quereria que ele te abandonasse. Eu peco, não é verdade, ao pensar assim? Mas é tão forte o medo que eu tenho dele por causa de ti. Maria pecar? Misericórdia, nunca. Só se ele desaparecesse morrendo. É que as coisas mudariam. Mas por que ele haveria de morrer? Eu não sou tão má a ponto de desejar isso. Ele também tem uma mãe e tem uma alma que ainda pode salvar-se. Mas, oh meu filho, não seria para ela talvez um bem se ele morresse? Jesus suspira e murmura. Para muitos seria uma coisa boa a morte. E depois diz em alta voz. Não soubeste nada da velha Joana e dos seus campos? Eu fui até lá com Maria de Alfeu e Salomé de Simão, depois das tareifadas. Mas o seu trigo, por ter sido semeado com atraso, não tinha ainda nascido, não ficou prejudicado. Há 3 dias, Maria voltou lá para ver. Diz ela que parece um tapete. São os mais bonitos campos desta região. Raquel está bem e a velha está feliz. Também Maria de Alfeu está contente agora com Simão, que está todo a teu favor. Amanhã certamente o verás. Ele vinha aqui todos os dias. Hoje ele tinha acabado de sair quando tu chegaste. Sabe de uma coisa? Ninguém percebeu nada. Alguém teria falado se tivesse percebido que eles estavam aqui. Mas conta-me, se é que não estás muito cansado, como foi a viagem deles? E Jesus conta tudo a sua mãe, menos o sofrimento na gruta de Jeftaí. E assim termina a visão Fiat.